Pastor, o senhor pode ler que eu estou matando a janta aqui ainda. Ah, vamos nessa, Felipe. Vamos lá. Por favor. O nosso irmão Luiz não tem o livro, né, irmão? Então, não tem problema. A gente... na realidade, eu quero gastar um tempo agora aqui nessas outras teorias. Teoria governamental, como é chamado também. A teoria governamental da expansão foi ensinada pela primeira vez por um teólogo e jurista holandês, Hugo Grotius, 1583 a 1645. Essa teoria sustenta que Deus não tinha realmente de exigir castigo pelo pecado, mas uma vez que ele era Deus onipotente, poderia deixar de lado essa exigência e simplesmente perdoar os pecados sem o pagamento de uma pena. Você vê, mais uma teoria que a gente vê que, querendo ou não, eles acabam perdendo a essência do que realmente as escrituras ensinam, como eu falei para vocês. Toda teoria, mesmo que ela não seja herética, no seu último estado, ela perde aquela beleza. É mais ou menos, vou dar uma ideia aqui de uma doutrina que a gente conhece bem, que é a doutrina da santidade. A gente sabe que a doutrina da santidade ela é uma coisa séria para Deus. Mas a gente sabe que para caminhar na santidade não é fácil. E aí todos nós sempre caímos, escorregamos de uma coisa ou outra. E aí a gente acaba sendo complacente. Porque aí eu chego para o irmão e falo, irmão, o negócio é difícil, né? Aí você fala para mim, pastor, é difícil. Aí o Felipe fala, pastor, é difícil para todo mundo. E eu falo, não, irmãos, é assim mesmo, vamos tocando a vida e deixa Deus conduzir. Pode ver, a doutrina da santidade, ela é uma doutrina que Deus deixa para a gente. Ele não pergunta se a gente vai achar bom, se vai ser fácil, se não vai. A recomendação bíblica é siga e se esforce ao máximo. Porque é da nossa natureza, quando a gente esmorece em alguma área, a gente relaxa. Por isso que a doutrina aqui da expiação, ela é uma doutrina linda que ela tem que ser conservada. No momento que há uma frouxidão intelectual, perde-se muito dela, na semelhança da santidade. A pessoa não vou questionar se ela vai para o céu ou não, mas ela vai viver uma vida cristã muitas vezes medíocre. Porque já que todo mundo peca, então cada um faz o que bem entende. Aí quando todo mundo faz o que bem entende, ninguém pode arbitrar sobre ninguém. Por quê? Porque eu dei o veredito do quê? Da permissividade. Se eu faço e não quero ser cobrado, então todo mundo faz e ninguém é cobrado. Aí nesse contexto, a gente perde um pouco a linha. Agora, por isso que a gente volta a ter a linha quando? Quando a gente volta aos princípios bíblicos. É simples. E aqui, agora no livro, na página de número 486 e 487, vai mostrar um pouco sobre essas mudanças, né? A formação gradual do credo apostólico é a mais voltada para o credo apostólicos, que são a doutrina de Cristo e do Espírito Santo. E aí dá uma visão panorâmica do que aconteceu durante esse período, né? Aí vai mostrando algumas linhas, né? E vai falando, vai dando alguns detalhes de como eles enxergavam isso. E aqui é muito interessante essa daqui, essa construção. Depois, qualquer dúvida, vocês me perguntam, tá bom? Agora, vamos lá. Na página 489, a teoria da descida ao inferno. Essa daqui, na minha opinião, de todas é a mais complicada. É a mais complicada. A teoria de Cristo descido ao inferno. Deixa eu passar até os slides aqui para vocês, que é a síntese de tudo isso. Castigo infligido por Pai. Sofrimento eterno, mais um pagamento integral. Significado do sangue do Cristo. Aí vem a teoria de resgate pago a Satanás, de Orígenes. A teoria de Pedro Abelardo. A teoria, né, de Fausto Socino. E agora vem a teoria governamental de Hugo Grotius e a teoria da descida. Opa!
Não, aqui no slide não está falando da descida ao inferno. Aí, essa teoria que eu acho que é a mais complicada. Eu queria gastar um minuto a mais com vocês. Argumenta-se às vezes que Cristo desceu ao inferno depois de morrer. A frase desceu ao inferno não aparece na Bíblia, mas o credo apostólico amplamente usado diz: foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao inferno e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Isso significa que Cristo suportou mais sofrimentos após sua morte na cruz? Como veremos abaixo, um exame dos indícios bíblicos indica que não, mas antes de examinar os textos bíblicos relevantes, deve-se analisar a frase desceu ao inferno do credo apostólico. E aqui eles vão fazer toda essa avaliação da ideia desceu ao inferno. Mas o que eu quero trabalhar é que, então, essa questão de descer ao inferno do credo apostólico é tratada como, vamos dizer assim, essa questão dá uma dupla interpretação. Dá a interpretação de que eles achavam que era desceu ao inferno, literalmente, ou dava a interpretação também de que era só que ele sofreu em nosso lugar, que a morte dele, o sofrimento dele foi imenso por nós. Mas agora, no que eu quero tratar mais, é aqui na página seguinte. É aqui. A 490 no finalzinho, ó. Possível apoio bíblico para a descida ao inferno. É essa a ideia que eu quero resgatar com vocês agora aqui. O apoio para a ideia de que Cristo desceu ao inferno encontra-se principalmente em 5 passagens. Então, você vê que o autor está refutando a ideia do credo, certo? Ele está dizendo que não há passagem bíblica que fale sobre isso. No entanto, ele fala que, mas antes de examinar, eles vão para o credo, porque essa é uma ideia do credo. Só que agora o próprio autor vai falar que tem passagens que dá apoio à ideia. A grande questão aí é o texto de Pedro, né? Então, exatamente. O principal texto. Então, por isso que eu estou gastando esse tempo, Fê, e o irmão Luiz Carlos, citando o autor, mas na minha opinião, isso é minha opinião, o texto de Pedro é contundente. Por isso que eu, quando falei da ideia de Orígenes, eu confesso que a ideia de Orígenes, onde a expiação paga a Satanás, eu não concordo. Não, ele não paga Satanás, mas ele, eu diria, ele quita uma dívida com Deus, mas se alguma autoridade foi dada para o capeta, Jesus repara lá. E é isso que eu entendo como a expressão desses, e não só a ideia do texto de Pedro, mas esses outros versículos dão a ideia. Então, a ideia daquilo que o ser humano deu, ou seja, a função do homem era governar sobre a terra. Ele passou essa função a Satanás, né? Ele entregou as chaves de mão beijada, né? Por conta do pecado. Não, eu aquilo que era a minha função, é para você. E enquanto nos tornamos escravos do pecado, estávamos ainda sobre a júdice e um certo controle das trevas. Por isso que aqui, irmãos, eu na minha opinião, isso é minha opinião teológica, eu acredito que essa ideia de que Jesus foi lá e destruiu alguma coisa que tinha no mundo espiritual, eu não tenho dúvida. Para mim, isso é muito claro e evidente. Por que eu digo isso? Irmãos, eu não sei se é a experiência pastoral, e aí, em cima de experiência, nós não construímos doutrinas, mas a gente vê, muitas vezes, pessoas que realmente estão no reino de Deus, elas fazem a obra de Deus, é evidente o dom na vida delas, e num dado momento é como se um espírito maligno se apoderasse daquela pessoa, se encostasse nela, e uma nova vida é estabelecida, e aí, para mim, o texto de Hebreus lá, que fala daqueles que se desviam, se concretiza aí. Então, eu sei que mesmo eu sendo de uma linha calvinista, e eu não tenho
se vocês me perguntarem, eu me sinto e eu me considero um calvinista esclarecido. Creio nos 5 pontos de Calvino, para mim não tenho dúvida nenhuma disso. No entanto, eu dialogo muito bem com os arminianos. Por quê? Porque, para mim, os 5 pontos do calvinismo são 5 pontos que respondem muito bem à fé. E a ideia do arminianismo responde muito bem à responsabilidade do homem. Logo, eu caminho diante daquilo que o Pai me entregou. Já que a fé é um presente de Deus, e já que a fé, junto com a graça, é um presente que Ele me deu, agora eu tenho isso em minhas mãos e eu tenho que fazer valer. Diante disso, eu tenho a minha responsabilidade pessoal, que isso para mim é muito claro, muito evidente. Eu gosto de chamar de responsabilidade pessoal e não de livre-arbítrio, mas eu dialogo muito bem com os arminianos. Eu costumo dizer que a minha prática pastoral é de um arminiano e a minha fé é de um calvinista, eu não tenho dúvida disso. Ou seja, eu penso como um calvinista, eu vivo como um calvinista, mas no meu dia a dia eu vivo como um arminiano. Eu não fujo das minhas responsabilidades, eu chamo elas para mim e eu confronto cada uma delas com a minha vida. Então, por exemplo, se tratando desse ponto, na prática do pastorado, da teologia até, gente, quantas pessoas negaram as Escrituras, quantas pessoas vão contra Deus, quantas pessoas que um dia até foram iluminadas e de repente... Então, para mim, essa ideia de que o inimigo foi destruído, sim, ele foi destruído na sua essência, na cruz, o martelo foi dado do julgamento divino. No entanto, não chegou ainda o dia, ele está preso, o Satanás está preso lá na jaula, lá na cadeia do inferno, mas ele ainda domina lá no Carandiru do capeta, ele domina. E quem entrar nesse perímetro chamado Carandiru do mal, que a gente abre as portas por meio do pecado, se encontra com ele. Então, olha como, na minha perspectiva pastoral, isso é muito real, é muito real. Por isso que eu não consigo levar de forma irresponsável isso. E isso na prática pastoral. E na questão da teologia, eu vejo como Cristo liberta os seus filhos do poder das trevas, desde que esses filhos façam valer a fé. Mas no momento que esse filho, por mais ungido que ele foi, que nem Dime Suegra e tantos outros pregadores, não fazem valer a fé, estão de novo, mesmo sendo os redimidos, vivendo a síndrome de Saul, a síndrome de Sansão e a síndrome de Judas Iscariotes. E por que esses personagens estão na Bíblia? Estão na Bíblia para nos aterrorizar. Não tenho dúvida disso. É a minha concepção. Por isso que, para mim, essa ideia de Jesus ter ido lá no inferno e feito o que mais, aí o que mais a gente vê no céu. Mas, para mim, ele desceu, entendeu? Então, a ideia do credo, para mim, era bem clara quando é citada, não só como ele sofreu o inferno, mas, na minha opinião, alguns pais da igreja, ao discursarem e montarem o credo apostólico, pensavam como eu. Não, ele foi, está aqui, está no texto de Pedro, está nos outros textos. Eu queria só ler um pouquinho. Já acabou aí, Fê? Quando acabar, me dá um toque, tá? Esse já sim. Ah, então tá quase 190, tá bom? Eu vou ler a primeira frase. Ó. O apoio da ideia de que Cristo desceu ao inferno encontra-se principalmente em 5 passagens. Atos 2, 27, Romanos 10, 6 e 7, Efésios 4, 8 e 9, 1 Pedro 3, 18 e 20, 1 Pedro 4, 6. Tem-se recorrido também a poucas outras passagens, mas de maneira menos convincente. Aí tem outras passagens. Numa análise mais detalhada, será que alguma dessas passagens sustenta claramente esse ensino? E aí o autor ele vai fazer discussões sobre isso, ele vai defender que sim, vai defender que não. Aí o autor, irmão, como eu disse para vocês, ele vai defender a linha dele, e aqui eu já expressei a minha linha para vocês. Mas por isso que porque o Gruden disse é veredito, né? É, última palavra. Não, então. E eu gosto, Felipe, de sempre expressar o que eu penso a respeito de. Eu me sinto no direito de, né, tive pela bondade do Pai uma formação, uma pós-graduação, sou um estudioso, sou um diretor da faculdade. Nossa, ela é modesta, ela é simples, mas hoje ela é assim, amanhã ela pode ser protagonista. Mas eu me sinto na liberdade de poder recomendar e dizer o que eu penso e o que eu avalio, né? Então, eu acredito
na hipótese de que realmente Cristo tenha ido, entendeu? Fê, você que quer comentar alguma coisa sobre essas partes? Não, assim, é que fazendo uma leitura do texto de Pedro, que é o mais gritante mesmo, em dois textos aqui, a gente tem aqui, né, 1 Pedro 3, 18 a 20. aqui no primeiro, 1 Pedro, do 18 ao 20, né, fala, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Aí depois a gente tem o texto de 1 Pedro 4, 6, né? Isso. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. O texto, assim, fazendo uma leitura simples e básica do português, não tem outra interpretação a não ser, para mim, Cristo foi. Não é impossível para Deus fazer isso. Não, claro, e eu sei que é complexo, porque dá uma ideia de redenção pós-morte, e aí onde entra um caroço de angu que a gente não consegue explicar. Esse Será que Deus deu uma texto, segunda chance? Por que Deus não dá uma segunda chance? exato, exatamente. Então, essa a discussão que muitos tentam fugir. Mas o texto sagrado nos deixa com dúvida. E essas dúvidas a gente tem que considerar. O que será? O que ele fez? Para quem ele pregou? Será aí onde entra uma outra dedução. Ele pregou para sentenciar ou ele pregou simplesmente para dar mais uma chance? A gente não sabe. Entendeu? Então, A gente tem que agora entender que a civilização pré-diluviana era uma civilização diferente, né? Logo depois sim, que Adão peca, as civilizações que foram surgindo, muitos, a gente vê que depois de 4 ou 5 gerações que voltou-se a adoração a Deus. Ou seja, com um pensa 7, quantas pessoas, né? com um Quantas 7. pessoas não ouviram, de repente, nem sequer falar que existia um Deus. Não sei, Então, é mas difícil dizer. eu ainda nessa. Isso é um argumento, é um pensamento. Eu não tenho muita dúvida nessa questão, Fê, por causa da postura hostil que eles vão tomando até o dilúvio. Pode ver que todos eles, inclusive na Torre de Babel, Nimrod, a construção da cidade, o ser humano ele se demonstra como um ser rebelde logo no início. Então essa rebeldia, ela vai sendo destacada pelas páginas da Bíblia e sentenciada. Então, na minha concepção, naquele episódio, mesmo que a gente tem que levar em consideração dois grandes avivamentos ali. O primeiro avivamento com Sete e depois o grande avivamento com Enoque, porque o texto de Judas vai falar que ele era profeta naqueles dias. Então, dá para ver que essa geração foi marcada por duas vozes proféticas. E você também tem que levar em consideração outra coisa, olha que isso é interessante. Quando a gente pega aí as gerações, de que um gera um filho e com tantos anos gera outro, é possível que Adão desfrutou da presença dele na maioria dessas gerações. Então ele era uma mensagem viva do Deus Criador do Éden e de uma perspectiva poderosa. Porque quando a gente pega a genealogia, ele está lá com a Eva e peca, aí depois a gente vê o surgimento de Caim e Abel, aí depois Caim mata Abel, e depois as gerações vão sendo criadas. Mas quando a gente vê a quantidade de anos que vive Noé e Eva, ou melhor, Adão e Eva, a gente vê que muitas gerações viram Adão e Eva. É como, por exemplo, a ideia de Abraão. Possivelmente Abraão viu Jacó. Isso é muito legal. Isso é muito legal. A Bíblia não faz essa ponte, mas quando a gente começa a estudar cronologia, a gente vê essa ponte. Possivelmente Jacó teve o privilégio e a honra de sentar no colo do vovô Abraão, do bisavô Abraão, do avô, do pai, do pai Isaac, Avô mesmo. avô Abraão.
Por quê? Porque quando você pode fazer a contagem de anos que Abraão viveu. Então, possivelmente, nos grandes avivamentos antes do dilúvio, eu gosto de chamar de avivamento antes do dilúvio, ocorreram que movimentos muito fortes da teocracia naqueles dias. E o monoteísmo era uma prática constante entre eles. Pode ver que depois, isso na história da humanidade, na arqueologia, a gente nota que todas as religiões derivam de uma só. E que essa uma só, ela era monoteísta. Então, sim, possivelmente, toda a geração antediluviana era monoteísta. Só que não omitia o fato de eles serem rebeldes e de se inclinarem ao pecado. Por isso que Deus os sentencia. Por isso que o Espírito Santo se retira deles. Olha que interessante. Mas, no entanto, como que foi essa pregação de Pedro? Não sabemos. Foi de chance? Aí onde entra outro posicionamento meu. Eu creio que não. Porque a Bíblia diz que depois que morreu, não tem mais chance. Então, por que Deus abriu uma exceção para lá? Se ele abriu uma exceção para lá, ele é Deus, ele pode, então ele tem um contexto. Mas eu acredito que não. No entanto, são as discussões, né, que vão surgindo. Pode falar. Dentro desse contexto, a gente falando de civilização pré-diluviana, a gente tem outro caroço de angu, que é os anjos de Deus, né? Surgiu os Néfilins, né? Entra outra questão. Aí o negócio já vai ter uma outra discussão, né? Porque, pensa bem, Deus destruiu a civilização naquela época porque algo muito ruim tinha acontecido. Sim, e aí outros vão dizer que, né, surgiram os gigantes e tudo mais. A gente tem uma discussão que dura a noite inteira. Agora, eu particularmente não creio, mas é uma discussão, porque fala que os filhos dos homens se deitaram com os filhos das mulheres e aí nasceram os gigantes. Então dá uma ideia meio esquisita mesmo. Fica uma incógnita, né? Eu já acredito nessa linha de que forma aconteceu isso. Eu não sei, porque a própria civilização depois vai mostrar, as outras civilizações, tanto gregos, egípcios, mostram, né, os deuses deles, né? Então, enfim, isso é uma discussão que a gente pode sentar a qualquer hora e extra aula, um né? pouquinho, né? Extra aula e papo de lanches, né? Mas assim, mas é interessante. Mas assim, eu particularmente, eu acho perigosa ela, só até te adiantando, e é bom que o irmão saiba, por quê? Porque quando a gente entra nesse campo, a gente pode dar uma abertura muito grande ao misticismo, mas muito grande. E aí essa questão de misturas, e por exemplo, você vê que nos Mormons, eles têm uma perspectiva também muito mística com relação a essa questão espiritual de Jesus ter aparecido para os índios americanos há muitos séculos atrás, e é uma salada de anjo. Pode ver que todo pensamento que divaga para uma coisa meio herética envolve alguns seres e envolve uma relação íntima. Toda relação que é demonstrada na Bíblia, quando os seres divinos se comunicam com homens, é para servir os homens, mas ainda é numa correlação de co-serviço, como Paulo nos ensina nas cartas. Eles são nossos mensageiros, eles trabalham participando conosco, né, nos dando o apoio. E quando a gente põe esse lado mais intenso, mais místico, a gente se abre para um caminho que geralmente, na grande maioria, desemboca em alguma heresia. Então é perigoso. Fica aí a dica para você refletir. Mas eu sou bem resolvido com relação a isso. Então, mas se preocupa, cuidado. Mas, de qualquer forma, fica aqui a minha dica. Eu, particularmente, não creio nisso. Agora, só para a gente concluir essa parte e terminarmos aqui, né? Olha só que interessante, irmãos. Eu gosto muito do texto de Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 18. Para mim, a máxima desses textos que falam sobre a descida de Jesus ao inferno está aqui. Por quê? Porque aqui diz: sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades, ou seja, as chaves da morte e do inferno. Então, Jesus está sendo contundente, dizendo que ele pegou essa chave. Eu tenho. Mas antes, ele não tinha.
Aonde ele conquistou? Foi na cruz? Foi na cruz. E os textos que falam que ele desceu? Será que não dá uma ideia de que ele foi arrancar ao vivo e a cores? Pode ser. Porque, de uma forma... E se ele não foi? Também não tem nenhum problema. Ele tem as chaves. O que ele não tinha antes, ele tem. E por ele ter as chaves, agora ele pode abrir os 7 selos. Porque ele é o dono desse pedaço. Aí esse pedaço ninguém mexe, né? Então, por isso que na minha concepção, desceu ao inferno tem a ver com isso. Desceu ao inferno tem a ver com essa ideia que explica melhor, né? Assim como subiu aos céus, né? O texto também de Efésios. Na minha concepção, ele, assim como o diabo tentou destruí-lo, e aqui não é uma questão de vaidade, mas é uma questão de domínio, de hierarquia. Pensem assim, irmãos, o diabo foi expulso do céu, porque ele pecou. Deus constrói o jardim para o homem dá de bandeja para o diabo. Jesus vira homem aqui e conquista o que o Adão e Eva tinha perdido. E agora o próprio Jesus vai lá e dá uma lacrada no inferno, tomando tudo que era de Deus, era dos homens, e dizendo, entre outras palavras, eu domino sobre tudo e todos, e onde eu chego, todo joelho se dobre e toda língua confessa que eu sou Senhor. Na minha opinião, essa é as chaves do Hades e do inferno, ela é também o despojo espiritual. Então, descer ao inferno é mostrar, eu entro onde eu quero porque eu domino. E eu entrava como Deus, e agora eu entro como homem-Deus, porque eu venci você, então fica quieto e fica no seu canto até o seu dia do julgamento eterno. Então essa é a minha leitura, entendeu? E aqui o texto de Efésios 4:8 também, a gente vê, né, aquele texto, porque por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos prisioneiros e deu os dons aos homens. O que significa que ele subiu, senão também que ele havia descido às profundezas da terra? Ora, você entendeu? Então ele resgata, dá a ideia de resgate, dá uma ideia de plenitude. Pode ver que logo depois que ele resgata e que ele faz isso, ele derrama os dons de forma abundante, poderosa e copiosa. É como se a natureza humana falasse assim, já que vocês pecaram, vocês têm um objeto que é o pecado que sempre vai atrapalhar vocês, e ainda tem algo que está nas mãos do diabo. Então, por isso que vocês têm que fazer tudo o que vocês precisarem para se livrar do diabo, que é fazer os sacrifícios, crerem na minha lei e buscar em mim. Mas quando Cristo cumpre a lei, por isso que é o pleró, ele é aquele que cumpre, ele resgata todas as coisas. E por isso que o governo dele foi a maior conquista. Hoje mesmo eu compartilhava na hora do almoço com minha esposa e meus filhos, falando sobre isso, que o Deus do Velho Testamento é aquele Deus que luta e vence na guerra. E o Deus do Novo Testamento é aquele Deus que morre na cruz, sendo judiado como se fosse um criminoso. Mas, na realidade, não foi isso. Ele restaura o cosmos na cruz. Então, ele demonstra que agora ele não precisa mais vencer a guerra. Ele demonstra que agora ele vence a guerra, porque agora ele vence o inferno e ele restabelece uma nova ordem, que é uma ordem espiritual que se derrama aonde? No mundo físico. E essa é a grandeza da obra da expiação. Que dentro da expiação, jamais se esqueçam, está o sacrifício, está a propiciação, está a reconciliação e está também a redenção. Guardem isso, são termos poderosos da obra da expiação, tá bom? Então, beleza aqui? Aí o texto, o autor vai falar bastante, ter pregado ao inferno, aí vai dar, você vê, Fê, quando você falou, né? E as discussões aqui é boa, né? Porque ele vai falar a ideia de Noé, a ideia do como você mencionou, mas será que eles tinham tido um conhecimento de Deus? São discussões, a gente nunca vai saber de como foi isso, a Bíblia não fecha essas discussões, eu não gosto de fechá-las, eu vou seguindo aquilo que eu mais me sinto confortável, né? Quem sabe na eternidade a gente não tem as respostas, né? Ah, não, lá com certeza, lá a gente bate um papo e pega Adão nos colarinhos.
Ô, Noé, que tava pegando lá, hein? Né, irmão Luiz? Tem que trocar ideia com esses camaradas. Ô, Enoque, o que você fez para subir, rapaz? Né? Verdade. Então, agora, irmãos, assim, para a gente dar a última, a parte 4, 9 e meia do livro, né? Vai falar sobre conclusão a respeito do credo apostólico e da questão da possível descida de Cristo ao inferno. Aí é que ele conclui. Ele vai dar a opinião dele, né? Assim como eu já demonstrei a minha opinião para vocês. E aqui a amplitude da expiação, na parte D. Então, esse ponto também é muito legal, e eu peço para vocês lerem com mais cuidado, com mais zelo, porque essa doutrina, irmãos, como eu disse para vocês, as discussões teológicas e discussões de teologia sistemática que aconteceram ao longo dos séculos, elas são e elas devem ser consideradas. Eu quero aqui até falar com um certo pesar do que eu vou dizer agora. Esses dias eu tenho acompanhado muito os nossos canais de redes sociais, né? Eu tenho trabalhado muito e muitas vezes o melhor horário até para eu condensar os meus pensamentos acaba sendo um pouco mais na madrugada, porque aí já passou toda a correria do dia, os irmãos já me procuraram, eu atendi quem precisava, preparei as aulas, dei as aulas, fiz os cultos e tal. E tem hora que eu estou ficando um pouco até sem dormir por causa disso. Mas assim, o que eu ia dizer é o seguinte, que em virtude dessa nova fase, eu tenho procurado fazer o quê? Eu tenho procurado pesquisar bastante igrejas que estão aí na mídia para aprender como eles fazem isso. Que ferramenta que eles usam, sim. Claro que, como meu filho caçula está dizendo, claro que depende da igreja, né? Óbvio. Né? Não tem igreja que a gente jamais vai querer copiar, porque foge totalmente à nossa proposta de igreja. Né? Mas o que eu ia dizer para vocês era isso, que eu tenho... A gente vai parar aqui, só vou fazer essa discussão, tá? Depois leiam com bastante cuidado essas outras partes, como o Felipe já leu. Quiser comentar depois alguma coisa desse ponto, porque aqui quando ele fala sobre a importância da doutrina, a amplitude da expiação, e aqui ele vai falar sobre passagens bíblicas empregadas para sustentar a concepção reformada. Eu me sinto, irmãos, já não é de hoje, eu acho que depois que eu saí do seminário, a minha linha teológica, ela sempre foi uma linha mais reformada. Eu sempre gostei e me inclinei mais para isso. Pode ver que quantas vezes, Felipe, você me viu a vida toda citar Spurgeon, citar Martin Lloyd Jones, citar os puritanos, faz parte da minha vida. Eu me identifiquei muito, mesmo depois do seminário, eu não tinha um contato com essa literatura, e eu me apaixonei. E a minha vida é baseada mais na doutrina reformada. De fato, então, assim, em outras palavras, sou cria do Senhor. Eu acho que também é uma das mais coerentes, embora não só aprendendo com o Senhor, mas lendo bastante também, de certa forma, é uma das linhas mais coerentes mesmo. A maneira que interpreta, né? A maneira que eles fazem uma leitura da Bíblia e aplicam, né? Então, voltando. Então, você vê, por exemplo, aqui nesse ponto, ele vai defender uma linha mais reformada. E essa linha é muito agradável. Porque aí ele vem, passagens bíblicas empregadas para sustentar a concepção não reformada, redenção geral ou redenção ou expiação ilimitada, né? Essa discussão aqui, antes, já eu falo aquele ponto que eu estava dizendo da internet, não me deixe esquecer. Que nem aqui vai entrar em algumas concepções um pouco complicadas. Por exemplo, a redenção de Deus, a expiação, foi para toda a humanidade ou ela ou ela é parcial? Ela dá uma ideia de ser algo geral ou ela é limitada ou ilimitada? Essas questões são polêmicas e a gente precisa se posicionar. Eu costumo, confesso, deixar aqui a minha linha mais ortodoxa, mas tem coisas, por exemplo, e pontos que a gente não julga. É difícil julgar. É difícil julgar. Né? Por exemplo, né,
Mais para frente, na próxima matéria, eu vou falar bastante sobre os universalistas. No próximo, não na próxima aula, porque a próxima aula a gente vai tratar sobre a ressurreição e a ascensão. Mas a gente vai trabalhar bastante na próxima, no capítulo da parte 5 do livro, que aí na parte 5 do livro a gente vai trabalhar sobre as aplicações da redenção de Cristo. Então, quando a gente for falar sobre a salvação, a gente vai trabalhar muito sobre uma questão chamada universalismo. Se a salvação de Jesus ela é universalista, se todos estão salvos. É uma questão que a gente tem que se definir. Eu acredito que só está salvo quem crê em Cristo. Mas como Deus vai julgar essa questão, eu deixo muito claro a Deus. Eu não procuro pôr o meu posicionamento. E então eu quero acreditar que a salvação ela é em Cristo, confessando o Cristo, aceitando o Cristo, como diz as Escrituras, e disso não abro mão. Mas como Deus vai julgar aquele índio, aquele aborígene, é uma coisa que eu também não entro no mérito. Por que eu não entro no mérito? Porque eu não sou Deus, isso é uma coisa dele. A gente gosta muitas vezes de fechar aqui no nosso ponto de vista, e a gente, por exemplo, santifica os macedinhos e endemoniza os índios, entendeu? E tá errado. E o irmão que é bandido, e o irmão que é um pastor ladrão, só porque ele está dentro da igreja ele está salvo? Então, essa é uma questão que a gente tem que pensar. Quem defende o universalista, e tem pastores piedosos que defendem ele, eu respeito, eu não concordo, mas eu respeito. É uma ideia que eu espero de todo o meu coração eles estarem certos, sendo honesto. Eu espero um dia chegar lá no céu e o Jesus falando: parabéns, John Stott, você estava certo no universalismo, eu salvei todo mundo. Mas eu morro de medo disso, eu morro de medo de pregar uma coisa que a Bíblia não me diz para pregar. Por exemplo, para mim é claro João Batista. João Batista, ele é alguém elogiado por Jesus porque ele incomodava. Jesus e os apóstolos incomodavam. Então eu penso, eu acho que eu tenho que seguir esse modelo do mestre. Então a ideia do universalismo, quando eu penso na mensagem do Nazareno e na mensagem do não casa. Mas quando eu penso em Deus, até que me dá dúvida. Então, por que eu estou falando aqui, né? Que nem aqui, ó, passagens bíblicas empregadas para sustentar a concepção não reformada, redenção geral ou expiação ilimitada. Então, essa ideia de redenção geral e de expiação ilimitada são coisas que a gente tem que discutir, pensar, refletir. Eu acredito que a expiação tem esse poder de ser ilimitado, mas Deus deixou condicionado ao ato de crer, ao ato de se render a Ele, de confessá-lo. Pode ver que o preço que Deus nos pede é muito pouco em relação ao preço em que Ele pagou. O preço que o próprio Deus paga é o preço com a vida, é o preço de sacrifício, de abandono, de mudança de natureza. E quando Ele me pede um preço que é simplesmente crer, é uma coisa muito pequena. Deus seria injusto de me mandar para o inferno? De forma nenhuma, porque nascemos pecadores e a nossa natureza se inclina a isso. Mas quando eu rejeito esse presente, que é a salvação, como eu posso obter também salvação? E aí a gente deixa um evangelho muito apalatável. Por isso que as igrejas hoje, na minha opinião, que são até igrejas que têm um contexto mais histórico, que têm crescido muito, elas têm uma mensagem muito palatável, elas agradam demais. E eu acho que isso, Deus não está feliz com isso, nem opinião. Porque aí cria um exército de pessoas achando que vai para o céu e que está tudo beleza e continua vivendo uma vida em pecado. E eu acho que isso fere um pouco a natureza de Deus e aquilo que o Espírito Santo vem realizar em nós. Por isso que o nome da terceira pessoa da Trindade é Espírito Santo, porque a gente precisa também ter santo para ter comunhão com ele. Senão ele seria somente espírito, um espírito perfeito, né? Então, assim, é uma redenção geral, ela é geral. Ela é ilimitada, mas tem uma condição. Aí as discussões vão sendo muito boas e muito enriquecedoras, né? Alguns que aí a gente volta no início da aula, né? A questão do nascer de novo. Sim. Não é? Vai ser, como o senhor disse, a redenção é para todos, a expiação foi para todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, né? É. E o texto bíblico então, diz... Tá aí para todos, né? Agora, quem querer aceitar, ou não é de cada um, né? Exatamente, mas ao mesmo tempo permanecer, né?
E as recomendações bíblicas são aceite, mantenha, persevere. Quer dizer, santifique-se, então confale. é difícil você criar uma coisa que Deus não criou. Por isso que, assim, ao mesmo tempo, Felipe, o que acontece? Como a questão da salvação é uma coisa divina que compete a Deus, e Deus, no seu critério, resolveu julgar Satanás e não dar uma chance para ele, nem para os demônios, e Deus resolveu dar uma chance para a gente, ele sabe o porquê isso acontece. Então são campos que a gente não arbitra. Olha, ontem eu respondi uma amiga do Lucas. Uma amiga do Lucas assistiu um dos nossos cultos, aí ela está lendo a Bíblia, e ontem ela me fez uma pergunta de Satanás e do diabo e do Apocalipse. Ela falou, mas o diabo já não foi vencido? Porque ele aparece lá no Apocalipse. Eu falei, meu Deus do céu, só podia ser uma universitária, né? Se o diabo já caiu do céu, foi destruído, Jesus já venceu ele, como ele aparece no Apocalipse Todo-Poderoso? Eu falei, oi, menina marota, né? Aí eu tive que explicar para ela, tentar dar uma síntese, mas eu falei para ela uma coisa que cabe bem aqui. Eu falei assim, esse é um assunto espiritual que a gente não tem como enxergar. Satanás e a rebelião dele com os demônios no céu foram de uma natureza e de uma ordem totalmente cósmica e espirituosa. A gente é assim? Não é. A gente mal compreende o ser humano. Como que eu vou compreender essa rebelião lá no céu? Então não dá para a gente mensurar essa grandeza, porque ela é de uma outra identidade, é de um outro padrão. O que a gente pode é pontuar aqui, na nossa, mas não aquela. Aquela a gente não dá. A gente pode saber daquela a respeito do que o mestre nos mostrou. E o que o mestre nos mostrou? O mestre disse que jogou ele para a terra. E o mestre disse que ele só entra no céu se o mestre permitir. E o mestre disse que ele só age se o mestre quiser. E o mestre disse que ele tem um domínio, que é o domínio do mal, e que um dia, quando ele for julgar a terra, ele vai soltar alguns capetas que estão reservados para o final. Mas como que tudo isso vai ser, a gente não sabe, a gente sabe o que ele revelou. Mas o mestre disse que vai destruir ele com o sopro da narina, e na cruz destruiu. Então essa é o contexto da revelação para nós. E por isso que a gente consegue argumentar. Mas o que foge disso é muito além, né? Então, assim, esses pontos aqui, voltando para o livro, vão ser pontos de uma discussão muito grande e de uma importância muito relevante sobre a doutrina da expiação. Aí vai ter pontos que a gente também tem que tomar certo cuidado. E assim, irmãos, uma coisa que fica para nós aqui como claro, e outra coisa, olha só que interessante, muitas vezes a gente tem a confiança na nossa autojustiça. Como assim? Eu vou na igreja, eu faço a obra de Deus, eu sou um pastor, eu sou um seminarista, eu toco, eu prego. A gente não vive uma vida de fé na expiação, a gente vive uma vida de fé na nossa alta justiça. Tolice. A gente se torna religioso. Porque não é o ato de praticarmos algo, o fato de praticarmos algo, que a gente vai ser perdoado. A gente é perdoado porque creu no sacrifício. Ponto. A questão não é o nosso mérito, não é a nossa competência, não é a nossa autojustiça. A competência é toda de Deus, a glória é toda de Deus, o poder é todo dele. E aí, para que se sacrificar? O sacrifício que nós fazemos hoje é só uma demonstração de um gesto de amor. Só isso. Em outras palavras, Jesus morre para nos salvar e se dar por nós, porque ele é o único que poderia fazer. E hoje nós nos sacrificamos em servi-lo, simplesmente como uma demonstração de amor e zelo, dizendo, eu zelo pelo teu sacrifício, eu reconheço, e eu dedico a minha alma nesse caminho. Por isso que eu me sacrifico, e se preciso for, morro, mas eu não morro para me auto-salvar e nem para me auto-redimir. Eu morro porque eu aprendi a te amar, e de graça eu vou te amar e vou te amar para sempre, porque o que o Senhor fez por mim e pelo mundo ninguém faria, e eu quero fazer o meu máximo, que é, o que é o nosso máximo, irmãos? Dedicar nossa vida em trabalho, ou se preciso for morrer. Mas por quê? Esse nosso máximo ainda não é muita coisa, porque, olha que interessante, esse nosso máximo não serviria nem para nos redimir. Se a gente morre pelos nossos próprios pecados, Deus fala, eu não quero e não presta, joga fora, porque é sangue impuro de um pecador. Ou seja, mesmo que a gente morra seguindo a Ele, é uma morte, não é uma morte redentiva pelos nossos atos. É uma morte de oferenda em amor a Ele. Porque a gente, se morrêssemos para nos perdoar, para pagarmos pelos nossos pecados, Deus não aceitaria. Tão miserável que a gente é. Então, como que vai sobrar autojustiça diante disso? Não sobra.
O que sobra é a graça dele e o poder dele. Agora, aí onde entra a devoção, onde entra a disciplina, onde entra a devolução do que ele fez. É por isso que a nossa relação com Deus é uma relação de amor, é uma relação de serventia e é uma relação de amizade. Tem que ter a troca. Porque no amor ele somente ama, é uma direção única. E na amizade há troca, há relacionamento. Por isso que ele disse, Jesus, eu não vos chamo mais servo, mas vos chamo de amigo. E aí nós, além de sermos chamados de amigo, recebemos de Jesus o título de filhos. Fomos adotados. Aleluia. Então é inexplicável. Voltando ao que eu falei há pouco, que eu fiquei muito triste, muito triste. Vocês sabem, principalmente Felipe Rente, eu sempre aprendi com muitos pastores. E alguns anos atrás eu vi um desses pastores que eu aprendi, que ele tem um bom trabalho pelas redes sociais, e eu estava assistindo ele esses dias, ele sustentar algumas mudanças deles, e isso me doeu tanto o coração. Por exemplo, né, quando depois eu mando até o link para vocês, o pastor Ricardo Gondim. Eu gosto demais dele, é um assembleano, mas ele começou a se enveredar por um caminho, e ele tem hora que ele toca nesse assunto. Quando ele está pregando sua Bíblia é uma delícia, mas quando ele começa a entrar nessas discussões, eu penso comigo, Gondim, fica quieto, Gondim. Para com isso, deixa de ser besta. É a minha opinião, tá, gente? Minha. E aqui com amor eu desabafo. Porque ele sempre foi ele era uma referência minha. Uma referência pastoral, de caráter, de profeta, de índole, de ética e de Bíblia, mas aí nesses pontos não é mais, então eu tenho que separar o que eu ouço dele e o que eu não ouço. Mesma coisa de alguns outros pastores, como Caio Fábio e alguns outros. Hoje o Caio Fábio está numa outra categoria para mim, ele está muito à margem, eu já nem o considero mais, porque eu acho que ele não faz mais aquele papel que ele fazia. Mas assim, eu costumo deixar e costumo olhar com bons olhos. Por exemplo, recentemente a gente viu que o Ed René fez uma citação no carnaval que eu achei que foi muito infeliz. Mas eu ainda olho ele com os bons olhos. Eu acho que ele é um pastor, eu acho que ele está querendo ter uma igreja emergente que abraça todo mundo. Eu acho que isso é perigoso demais, na minha opinião. Ele está errado, mas eu respeito a opinião dele. Mas voltando do Gondim, o que o Gondim disse? O Gondim fez algumas críticas ao movimento puritano, ao movimento reformado. E eu achei que ele foi infeliz nas críticas deles. E aí, no outro vídeo, ele começou a fazer os postulados dele, dizendo assim, por exemplo, nós não acreditamos mais na palavra de Deus, no sentido do texto, a palavra pura e simples. Eu acredito na ideia e eu faço uma aplicação. Na minha concepção, entre outras coisas que ele falou, mas isso dali me deixou muito triste. Eu falei, Gondim, pelo amor de Deus, não faça isso. Porque na hora que você deixa de considerar a palavra, irmãos, por exemplo, hoje, essa aula a gente ficou praticamente ela em cima de 5 palavras. 5 palavras. Expiação, sacrifício, reconciliação, propiciação e redenção. Se eu pego somente o significado dessa palavra e não levo a palavra como o oráculo de Deus, eu perco muito. Porque qual é o próximo ponto depois desse? O próximo ponto depois desse é o que aconteceu com a Igreja Católica Apostólica Romana. De entrar pensamentos humanos interpretando a palavra. Ou seja, a minha leitura, a minha ideia, ela é tão elevada que eu julgo as Escrituras e julgo o que está certo e o que está errado. E aí onde entra uma herança nossa, que é a herança da reforma. E esse erro que, na minha opinião, o Gondim está tendo, não é um erro novo. É um erro que os luteranos tiveram. Porque depois que Lutero faz a reforma protestante, algumas décadas depois, surge Calvino, mas a escola luterana, ela se inclina para onde? Para a filosofia. Então, os luteranos, eles são bons teólogos, mas eles são bons filósofos. Mas só que dentro desse contexto, eles acabam se perdendo e alguns, ao longo desses séculos e décadas, se perderam. São piedosos, são nossos irmãos, mas têm uma teologia frouxa. Já Lutero, por exemplo, ele era apaixonado pela palavra. E ele era tão apaixonado pela palavra que ele se tornou exímio no grego e no hebraico.
Na minha opinião, o que falta para esses pastores é voltar às raízes do grego e do hebraico. Só isso, com o coração inteiro. Porque quando você vai e deixa o texto falar, você está trabalhando diretamente com o autor do texto. Quem é o autor do texto? Espírito Santo de Deus. Como domingo eu falei na nossa mensagem, Felipe, eu não sei se você lembra, e o irmão Carlos, que eu falei que só existem duas coisas no planeta que contêm o Espírito Santo de Deus, de forma plena e abundante. A primeira é o ser humano, que Deus sopra a imagem e semelhança. E a segunda é a palavra de Deus, que é um livro inanimado, mas Deus escolheu fazer com que o hálito, o pneuma, o sopro, tivesse aqui. E pode ver que ela é inanimada, mas no momento em que um ser vivo crê nela, há uma conexão e há uma explosão. Aí você diz, não, pastor, mas e a igreja? A igreja só existe por causa de quem? De mim, de você, por causa do nosso ajuntamento, por causa da palavra. Pode ver que aí, essa união do homem e da palavra, há acontecimentos. Pode ver? Qual é o grande desejo do diabo? Anular quem? A palavra. E desfigurar quem? O homem, na palavra. Porque fazendo isso, ele constrói qualquer coisa. É aí onde nascem as religiões. Né? Então, assim, ao ouvir o Gondim citar isso, mas me apertou. Aí eu lembrei do Caio Fábio, aí já comecei a orar por ele. Eu falei, ô pai, não deixa não. Um homem de uma índole, de uma envergadura intelectual, mas assim, é nisso que eu acho que muitas vezes aqui fica uma lição. Quando a gente se sente maior do que a gente é. E isso é um perigo. E aí, para mim, Billy Graham, para mim, Moody, para mim, Wesley, Spurgeon, são gigantes que, mesmo sendo fenômenos nos seus dias, não se perderam, se mantiveram só na palavra, pregando a palavra. Que Deus nos conserve assim, porque eu acho que essa é uma das linguagens do Espírito Santo. Né? Então, semana que vem a gente vai falar sobre a ressurreição e depois a gente vai falar sobre os ofícios de Cristo e depois a gente vai para as outras... Né? Então, tentem ler bastante o material, tá bom? Alguma dúvida, Fê? Não. Quer comentar alguma coisa? Não, tá de boa. O irmão quer comentar alguma coisa, meu irmão? Tá? Então, hoje a classe ficou bem enxutinha. Vamos estar orando pelo nosso seminário para Deus trazer alunos. Amém. Essa é uma fase que pode ser muito boa para todos nós. Amém? Amém? Amém, então, pastor. A gente se vê... Bom, irmão, eu não quero ficar atrapalhando o irmão, mas amanhã tem o nosso culto de oração. Pode comentar no chat, Felipe também, né? Participa, sempre bom, né? Me manda meu abraço para a irmã Carmen, para o genro, para o filho, para a netinha. Fê, manda meu abraço para a Natália e para todo mundo aí, tá bem? Mando sim. Tá? Deus abençoe então, irmãos. Amém, pastor. Boa noite. Com Deus, boa noite. Amém. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, irmão Luiz. De novo.